Oi meninas, hoje recebemos novamente a doutora Ana Lúcia Dias para tratar de um tema sobre violência obstétrica, um assunto grave e pouco debatido na nossa sociedade. Aproveitem a aula, não esqueça de deixar sua curtida e seus comentários aqui também. Um beijo! Olá a todas, todos e todos que estão me acompanhando. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês e agradeço imensamente a Prefeitura de Suzano, na pessoa da sua primeira-dama, doutora Larissa, e também a doutora Sandra Lopes, pela oportunidade de falarmos e cada vez levarmos mais à população e à cidadania direitos básicos das mulheres. Eu já estive com vocês falando sobre os direitos humanos, quais eram os direitos dos tratados internacionais que protegiam os direitos das mulheres, e hoje eu vou falar para vocês sobre a violência obstétrica, que é um tema muito sensível no Brasil, do qual a gente precisa falar, volta e meia, também é um tema recente. Então, como da outra vez, eu vou colocar minha apresentação aqui para vocês, e a gente vai conversando dessa forma, tá? Deixa eu só apresentar aqui para vocês, né? Eu coloco aqui cada um desses direitos e qual que é a legislação correspondente. A dignidade humana, ela está prevista na Constituição Federal de 88. O direito da autonomia, na Constituição Federal de 88, no Código Civil e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa data aqui está errada, gente, mas no documento está certa. O direito à integridade física está prevista na Constituição Federal de 88, no Código Civil, no Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado da Organização dos Estados Americanos que o Brasil também é signatário, assinou e ratificou. Tá? O mais alto índice de saúde está garantido no Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, também da OEA, na Constituição Federal e na Lei 8.080 de 90, que é a lei que trata do SUS. A assistência apropriada ao parto e nascimento está garantido na CEDAW, que é a convenção que a gente falou agora há pouco e que nós já falamos com mais profundidade na outra aula, né? Não ser submetido a procedimento desnecessário ou com risco à vida e à saúde, no Código Civil, na Constituição Federal e também no Código de Ética Médica, que é específico e vou falar para vocês daqui a pouco. Recusar procedimento da saúde que a mulher não queira, na Constituição, no Código Civil, na CEDAW, e não sofrer violência na atenção à saúde, está previsto lá no artigo 7º da Convenção Belém do Pará, outro tratado internacional de direitos humanos, assinado e ratificado pelo Brasil. Aqui, gente, eu deixei para vocês quais são os artigos de cada um dessas garantias de direitos, tá? Então, tá aqui a Declaração dos Direitos do Homem de 1958, Pacto São José da Costa Rica, ó, bonitinho. Falar para vocês uma coisa que é muito importante, que as pessoas não sabem, que é sobre o Código de Ética Médica, os artigos 22, 24 e 31. É vedado ao médico praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação no país. 22, gente, esse 22 e o 24 e o 31, muito importante quando a gente fala em violência obstétrica, e daqui a pouco eu vou falar por quê. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Olha só, gravem essa parte, após esclarecê-lo. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa e seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Já vou falar onde isso impacta na violência obstétrica. Desrespeitar o direito do paciente e de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de risco iminente de morte. Tá? Gravem. Isso, quando você vai falar de violência obstétrica com alguém, com a sua vizinha, com a sua amiga, ou pensar se você passou por isso, é importante ter em mente o que o Código de Ética Médica diz, e já já eu vou explicar para vocês por quê, tá?
A Constituição Federal, a Lei da Saúde, a CEDOL, a Recomendação 24 da CEDOL. E, por fim, eu falei para vocês na última aula sobre o Protocolo para Julgamento em Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça de 2021 e que agora obriga que todos os juízes apliquem no julgamento dos processos o que está ali. E ele tem na página 83 o reconhecimento da violência obstétrica como uma violência de gênero. Por quê? Porque ele requer que no protocolo os juízes apliquem tratados, convenções, jurisprudência, tudo relacionado aos direitos humanos, tá? Isso também foi falado na outra aula, vocês podem voltar lá e lembrar disso, vocês vão lembrar o que é o tratado. Mas, passado isso, que é mais ou menos por que a violência obstétrica é uma violação de direitos humanos, eu vou dizer para vocês qual é o conceito da violência obstétrica. Esse conceito no Brasil ainda não é juridicamente firmado, há entendimento do que é uma violência obstétrica, mas eu digo, as mulheres que trabalham com isso, que a gente tem pautado há mais de 10 anos esse termo e trazendo para a justiça, né, nós trazemos um conceito que veio de dois lugares. O primeiro lugar no mundo a definir a violência obstétrica foi a Venezuela, no Código da Mulher. E lá, pelos artigos 50 e pouco, não me lembro de cabeça, ela fez uma definição do que era a violência obstétrica. E a Argentina também incluiu o que é a violência obstétrica no seu código, né, nas leis de direito das mulheres. Aí eu vou passar para vocês o que é esse conceito e é o que a gente usa aqui no Brasil. A violência obstétrica caracteriza-se pela apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, causando perda da autonomia, capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidades, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Então, quando a gente fala de processos reprodutivos, né, a gente está falando de tudo que é relacionado a isso. Então, você vai numa consulta ginecológica e ali você é maltratada pelo médico. É uma violência obstétrica. Vamos pegar um caso que é comum, infelizmente, mas de mulheres lésbicas que vão passar em consulta médica e o médico quer fazer um exame com espéculo, né? Introduzir o espéculo, e essa mulher, às vezes, não tem uma vida sexual com penetração. Ela está sofrendo uma violência obstétrica se ela não consentir esse exame. Ou se ele mentir e dizer que a única forma de saber como é que está a saúde dela é se ela permitir esse tipo de exame. Isso é violência obstétrica, mas também é na gestação. Então, na hora que você está ali grávida e vai conversar com o médico, e ele começa a não te dar todas as informações para a via de parto necessária, utilizando de mentiras, né? Como no parto, xingar, brigar, dar remédio desnecessário, impedir a mulher de andar, impedir a lei do acompanhante, que o acompanhante entra. E aí a gente pega um pulo do gato aqui muito, muito interessante. Quando fala em profissionais de saúde, a gente não está falando de médico e enfermeiro só. Porque num hospital, a recepcionista é um profissional de saúde ali. A recepcionista ou o recepcionista que não permitir a entrada do acompanhante, porque tem uma lei do acompanhante nesse momento da mulher, está cometendo a violência obstétrica. Então, todos aqueles profissionais que estão na cadeia de trabalho do atendimento à mulher durante a gestação, durante o pré-parto, que é trabalho de parto, né? O parto em si, o pós-parto imediato e o pós-parto posterior, né, ele está cometendo violência obstétrica. E por isso que a violência obstétrica é um tema que a gente precisa falar muito e conhecer. Ela pode ser de alguns tipos, né? Ela pode ser física, moral e psicológica. Então, vamos lá. Violência obstétrica física. Para chegar no que é um procedimento correto no parto,
Tem os estudos baseados em evidência, tem os estudos de medicina, e muita coisa é feita com a mulher para atender ou porque o médico sempre fez assim, ou porque ele sempre aprendeu assim, que é mais fácil, ou para atender a um interesse que não é da mulher. Não vou dar alguns exemplos, né, de violência obstétrica física. A mulher começou o trabalho de parto. E ali, na hora de começar o trabalho de parto, tá bem no início, ela vai para o hospital. Chega lá no hospital, o médico fala: ah, põe no sorinho. Põe no sorinho. Esse sorinho é a ocitocina sintética. A ocitocina, ela é um hormônio necessário para o trabalho de parto, que a mulher produz no trabalho de parto e que ela ajuda na contração, mas a contração de verdade. Porque isso é legal quando um profissional de saúde explica, né? Que a contração, veja, vamos fazer de conta que aqui é o canal vaginal e aqui está a cabeça do bebê, ok? Então, na hora da contração, a barriga aperta, né? Então, esse canal aperta e o bebê faz uma rotação. E ele sobe um pouquinho, faz outra rotação e sobe um pouquinho. É assim que a criança vai descendo, assim, muito chulamente, né, gente? Eu sou advogada, eu não sou médica. Assim que o bebê vai descendo para poder nascer. E o que que acontece? Quando se coloca ocitocina de rotina, sem que a mulher esteja precisando, sem que ela esteja num trabalho de parto real e com contração real, essa ocitocina sintética vai causar na mulher uma série de contrações que não é a contração do próprio corpo. E aí o bebê não vai rotacionar junto. Isso quer dizer que aquilo só vai causar dor. E aí começa uma série de intervenções físicas por causa daquilo. Então a mulher ficou no soro, não evoluiu o trabalho de parto, e aí fala assim: ah, mãezinha, você não consegue entrar em trabalho de parto. Mãezinha já é uma forma de violência obstétrica ao não chamar a pessoa pelo nome, porque ela é invisível. Qualquer pessoa, mãezinha, não. É aquela paciente, né? Ou pessoa de nome X. Seu parto não está evoluindo. Então, a gente vai ter que caminhar por uma cirurgia cesariana. Às vezes a mulher não quer uma cirurgia cesariana. Às vezes não é o caso de uma cirurgia cesariana, porque a cirurgia cesariana, ela é uma via de parto para ser utilizado de emergência no momento certo. Ela é uma cirurgia de médio porte que corta 7 camadas do corpo da mulher. Vai precisar de anestesia, tem um pós-cirúrgico muito delicado, e na maior parte das vezes, ela não foi preparada para cirurgia cesariana, apesar do médico só fazer cesariana, não faz parto normal. Mas o dizer que está preparada, ela não teve os exames pré-operatórios. Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia no pé, a gente faz todos os exames pré-operatórios para ver como que está a nossa condição física. Curiosamente, na gestação isso é feito muito pouco, mesmo sabendo que essa mulher, inevitavelmente, contra a vontade dela, por alguma desculpa que não necessariamente é a verdade, colocando nela a culpa do que está acontecendo, vai acabar fazendo uma cirurgia cesariana. Um exemplo, chega na hora e fala assim: olha, você não tem dilatação. Mas não se esperou o tempo certo para essa mulher dilatar. Se deu ocitocina sintética e ela não estava em contração, como é que ela vai dilatar se não foi o próprio corpo dela que fez isso? Às vezes, para dilatar, uma mulher demora 12, 15, 18 horas. Ela precisa de um acompanhamento. Existem métodos não farmacológicos para alívio da dor. Ela pode andar, receber massagem, sentar na bola, ter o apoio de uma doula ou do seu acompanhante ali, mas isso geralmente não acontece, porque a mulher é colocada numa posição na cama, deitada, limitada no seu movimento. Violência obstétrica, limitação do movimento. A violência moral são aqueles xingamentos. Ah, só voltando, né? Desculpa por uma cesariana. Olha, o cordão umbilical está enrolado e o seu bebê vai ficar sufocado, vai parar de respirar. Gente, o bebê não respira dentro da barriga.
Ó, ele tá no líquido amniótico. A criança recebe o oxigênio através do quê? Através do cordão umbilical ligado à placenta. E se não tem um nó na placenta, porque no cordão, aliás, se não tem um nó real no cordão, vai continuar passando o oxigênio. Não é que é curioso, né? Tava indo tudo bem com o bebê, entrou em trabalho de parto, vira um perigo o útero da mulher. Por quê? É o controle dos processos reprodutivos da mulher, né? Se está no cordão, há formas de fazer um parto tranquilo, tirando a circular de cordão na hora que o bebê está nascendo. Isso não é motivo para um parto, para uma cirurgia de emergência como via de parto, né? Mas eles falam, olha, seu bebê vai estar em sofrimento fetal. E aí vamos te preparar para a cirurgia. 3, 4 horas depois, a mulher foi levada a uma cirurgia. Será que ela estava em sofrimento fetal, o bebê? Sofrimento fetal e levou todo esse tempo? Não é possível, isso não é verdade, né? Então, assim, mas você chega para uma mãe na hora do parto, do parto, e fala assim: olha, mãezinha, seu bebê está em sofrimento fetal. Se a gente não operar agora, ele vai morrer. É claro que você vai aceitar uma cirurgia, mesmo que você não quisesse, né? Então, essa é uma violência psicológica. Induzir a mulher a erro, além de ser uma falha no Código de Ética Médica, que a gente falou ali, que na hora da gestação a mulher tem que ser informada de todos os procedimentos, explicando, gente, cada um dos procedimentos, o que que é cada um deles, o que que é ocitocina, se a mulher deseja ou não um termo de adesão padrão que você vai lá assina. A mulher tem direito a esse esclarecimento. E a violência moral é o xingamento. Você está lá em trabalho de parto, gritando: mãezinha, fica quieta que você vai deixar o seu filho surdo. Ah, na hora de fazer você não gritou, né? Ah, moça, vai na boa. Ano que vem você está aqui de novo. Essas são várias relatos de mulheres que falam do que elas viveram durante o parto, né? E isso acaba minando a capacidade da mulher, porque ela vive uma violência no momento que ela está extremamente vulnerável, frágil, e ela tem que estar com o filho. E se ela está mal porque passou por uma violência, vão culpabilizar essa mulher. Primeiro, porque ela passou por aquilo. Então, era o útero dela que estava ruim, era ela que estava gritando demais, era ela que não tinha dilatação, era ela que ia levar o bebê em sofrimento fetal e é ela que não ama esse bebê. É ela que não tem leite, tudo entra na fisiologia da mulher. E isso é mentira, isso é só uma forma de controle. Outra coisa, outra violência física que eu acho um procedimento obstétrico que é dois, né? Que já são proscritos. Um é proscrito, ou seja, não pode mais, tá? Que é a manobra de Christeler, que é fazer aquela força na barriga da gestante para ajudar o bebê a nascer. É proibido, porque a manobra de Christeler, ela pode levar a rompimentos de órgãos da mulher, pode levar ao óbito infantil, né, ao óbito fetal. Mas ainda assim ele é feito. E um outro procedimento que é discutível, que é a episiotomia. É o corte, o pique, né? O corte na vagina para facilitar a passagem do bebê. Eu conheço muitos médicos aqui no Brasil que há anos não fazem mais episiotomia, né? E muitos médicos fazem sem o consentimento da mulher. Cortar, veja, no direito normal, você está andando na rua, está num ponto de ônibus, alguém pega o bisturi e corta seu ombro, isso é uma lesão corporal. Por instrumento pérfuro cortante. Por que quando é a vagina da mulher e ela não autorizou, não é? É sim, é lesão corporal por instrumento pérfuro cortante. E a gente não pode permitir. A não ser que você sabia, mas muitas vezes é o médico que não sabe fazer um parto sem isso, mas não tem a necessidade. Porque, assim, algumas mulheres têm lacerações no parto. Eu tive no meu primeiro parto, que foi muito rápido, foi um parto domiciliar, foi muito rápido, eu tive uma laceração, fez a sutura e o próprio músculo da vagina, do períneo, ele se recompõe. Agora, quando se faz episiotomia, tem uma coisa ainda um pouco pior. Você tem um médico
costurando esse ponto e dando um ou dois pontinhos a mais, que é chamado ponto do marido, né? Que é o ponto, para a vagina ficar apertada de novo. A vagina é um músculo, como é uma boca. Imagina que costurem um pedaço da sua boca. Corta, e ao invés de costurar no lugar normal, costura mais. Vai haver dificuldade. Na hora que a mulher for evacuar e precisar esticar o músculo, tem esse ponto. Às vezes não volta ao normal, às vezes impede a mulher passar a sentir dor na relação sexual e perde o seu casamento. Essas coisas que eu estou falando, tem todo o processo sobre isso, e muitos relatos de mulheres sobre isso, não é uma imaginação. Tem uma audiência pública que aconteceu no Ministério Público de São Paulo em dezembro de 2015 ou 2014, eu vou passar o link para vocês, que tem o relato das mulheres. Inclusive uma mulher dizendo que ela foi parir, uma mulher negra, foi parir num hospital escola, grande aqui em São Paulo, e ela sofreu uma episiotomia, esse corte, no meio, por um estudante. De um lado, por outro estudante, e de outro, por outro estudante. No mesmo parto. Isso é tortura. E cada um foi lá e costurar, para aprender a suturar. Isso é um absurdo. Foi um movimento de mulheres de lá para cá que fez com que modificasse. Então, hoje, você tem muito menos essas condutas no hospital escola, existem programas que estão ensinando os médicos, e agora, sim, esses testes se fazem em manequins, como deve ser, e não no corpo humano, né? E as pessoas nem sempre denunciam porque não sabem, e acham que é normal. Vou continuar aqui, né? Houve uma pesquisa em 2010, a Perseu Abramo, que dizia que uma em cada quatro mulheres sofre violência no parto, já vou dar um dado sobre isso, e a pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, de 2013, que trouxe a violência obstétrica em todos os níveis sociais e culturais, sem recorte, só que são diferentes, né? A mulher rica, a classe AB, ela vai sofrer uma violência obstétrica de uma cirurgia cesariana desnecessária, o bebê dela vai ficar com o pulmão, vai nascer com o pulmão não formado, vai ter sequelas. A mulher negra, ela vai sofrer menos, ela vai ser mais obrigada ao parto normal, vai receber mais xingamentos, vai ter menos acesso à anestesia e vai ter menos acesso aos procedimentos que podem lhe ajudar, porque ela não é vista como um sujeito de direito. Por exemplo, ela não vai receber anestesia, vão dar ocitocina e deixar ela lá, vão gritar com ela. A mulher indígena não tem nem assistente. A mulher com deficiência, tem casos de mulheres com deficiência visual que na cirurgia cesariana a anestesia não pegou e fizeram mesmo assim, porque se ela está vendo, se ela não está vendo, ela não sente dor. Ou no caso de mulher surda que tentava, foi um caso emblemático em Goiás, uma menina, 16 anos, a mãe estava junto, ela tentava dizer no parto, né, que com os braços, que ela estava com dor, porque a cirurgia não pegou, a anestesia não pegou, né, e aí amarraram ela, como se ela tivesse alucinada. Amarraram, deram remédio para dormir. E ela estava sentindo dor. Hoje, em Goiânia, tem uma legislação que obriga a presença de um profissional de Libra, um intérprete de Libras, durante o parto da mulher com deficiência auditiva. Então, essas violências acontecem em todas as camadas. E sob a pesquisa Perseu Abramo, em que pese dizer que uma em cada quatro mulheres sofre violência no parto, essa pesquisa foi feita com mulheres que têm parto normal. Só que aqui no Brasil, nós temos um índice muito alto de cirurgia cesariana, mais de 50%. Alguns hospitais, a cirurgia cesariana bate 90%, 95%, desculpando a fisiologia da mulher, e essa mulher não entende que ela foi vítima de violência obstétrica. Então, a doutora e pesquisadora Lígia Sena, cientista que virou mãe, ela fez no doutorado dela uma tese sobre a violência obstétrica, que chama Amarradas e Sem Voz como num Campo de Concentração,
que era como a mulher dizia, ela escutou mais de 1.000 mulheres que passaram por violência obstétrica e como elas diziam que elas se sentiam violadas, atadas e sem possibilidade de se defender. Então, a gente sabe que esse número de mulheres que passa por violência obstétrica é muito maior. A Organização Mundial de Saúde, em 2014, reconheceu a violência obstétrica como violação de direitos humanos, vocês vão receber esse documento. E aí, aqui que eu vou mostrar para vocês algumas posturas que são violência obstétrica e as pessoas acham que não. Amarrar a gestante na hora do parto, imobilizar a gestante. Isso é violento. A mulher não pode ser amarrada. Ela tem que estar livre. Colocá-la nessa posição e amarrar é apenas para facilitar o trabalho de quem vai receber. Só que talvez, pela fisiologia, né, estar em pé pode ser melhor para essa mulher, estar de cócoras pode ser melhor para essa mulher, mas o médico quer que seja daquele jeito, o profissional quer. Então é proibido amarrar a gestante. Gente, essas fotos são fotos de uma apresentação minha, quando representando a Rede pela Humanização do Nascimento, a REUNA, eu apresentei uma denúncia na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mostrando para o Brasil que era violência obstétrica, né? Então, eu levei essas imagens aqui, ó, uma manobra de Christeler, essa posição deitada imobilizada, a episiotomia, esse corte na vagina que é terrível. A episiorrafia, quando eu falei para vocês que é esse ponto, essa costura que tem o ponto do marido, pesquisem no Google o que é o ponto do marido. Vocês vão entender, né? Aqui, ó, como é feito isso? É desnecessário que se faça assim, né? É uma mutilação contra a mulher, é um crime. Invasão de intimidade, um monte de gente estranha olhando o parto, que não sejam os profissionais que estão ali. Exposição do corpo da mulher, olha, só tem uma pessoa recebendo. Olha isso, eu fico indignada quando eu vejo. E tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas ali olhando a mulher na sua intimidade. Falta de atenção, tá vendo? Ó, ela tá ali deitada, então tem uma pessoa conversando, outra tá fazendo outra coisa. Essa mulher não existe, ela é invisível, né? Exame de toque desnecessário com violência, que é o exame de toque na vagina, e muitas mulheres relatam que se sentiram violentadas sexualmente, inclusive, como se fosse uma violência sexual. Não é violência sexual, é violência obstétrica no exame de toque, tá, gente? Solidão e isolamento, ficar sozinha no pós-parto, não ter apoio. Imagina a mulher que teve um filho natimorto, ela é colocada no mesmo quarto de mães que tiveram seus bebês e nasceram, né? E essa discussão, a quem pertence o corpo da mulher, por isso que a gente fala de violência obstétrica. Essa é a imagem de uma artista italiana, Batoni, que ela fala assim da indústria da cirurgia cesariana para a mulher parir, que vai facilitar quem? Os médicos, né? Então, aqui a gente tem como denunciar, procurar ouvidoria, PROCON, Ministério Público, notificação judicial, tudo isso eu estou correndo, que a gente tem pouquinho tempo para essa aula, né? A dignidade humana e os tratados internacionais. E aqui vocês vão receber o pequeno manual de antirracismo obstétrico para reconhecer o que é violência obstétrica racista. Também conversando sobre violência obstétrica, uma cartilha que eu tive a alegria de participar da Defensoria Pública, como se defender e o que é, tem lá. E o trabalho que eu pauto aqui de falar sobre violência obstétrica é o que traz a professora doutora Simone Diniz, que a gente precisa trabalhar por uma maternidade voluntária, prazerosa, socialmente amparada. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A violência obstétrica é uma violação de direitos humanos das mulheres num momento muito difícil, então espero ter contribuído um pouco sobre o que é. Vocês vão receber um material com todas as cartilhas, com tudo isso. É um assunto tão vasto que a gente precisaria de muito tempo, um curso específico para falar sobre isso. Eu fico à disposição de vocês, ali está o meu contato, e muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade.